Quando o pastor disse isso, senti muita pressão. Se fosse levado a interrogatório e um grupo de pessoas me atacasse, eu resistiria? Se eu insistisse em crer em Deus Todo-Poderoso, seria expulso da escola? Exigiriam que todos os crentes me rejeitassem? Pensando nisso, fiquei muito preocupado. Então, orei a Deus em silêncio, pedi que me guiasse e disse que queria dar testemunho. Amém. Depois, li 2 passagens da Palavra de Deus. Gostaria de lê-las. Tudo bem. Deus diz: estejam atentos e em espera o tempo todo e orem mais perante mim. Vocês devem enxergar os esquemas e vilezas de Satanás, conhecer espíritos e pessoas, e distinguir cada tipo de pessoa, evento e coisa. Satanás sempre devora o que as pessoas sabem de mim no coração delas, rangendo seus dentes e mostrando suas garras em seus espasmos finais. Vocês querem cair vítimas de seus esquemas enganosos neste momento? Vocês querem arruinar sua vida no momento em que minha obra é finalmente completada? Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que o que acontecia comigo era truque de Satanás. Satanás queria me impedir de seguir a Deus. Minha estatura era baixa e eu conhecia pouca verdade. Eu estava disposto a permanecer firme. Então, eu lhes disse: não deixarei as reuniões e seguirei Deus Todo-Poderoso. Meus pais ficaram furiosos quando não ouviu o pastor. Meu pai me encarou e gritou: como ousa dizer não? Antes que o pastor saia, jure que deixará de crer em Deus Todo-Poderoso. O pastor me ameaçou. Se eu não abandonasse as reuniões em 1 semana, o Conselho Supremo me interrogaria. Que pressão enorme. Sim. No entanto, não senti remorsos, pois sabia muito bem que minha escolha era correta. Antes de aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso, eu acreditava em Deus, mas não entendia as exigências para entrar no reino. Às vezes, minha mente fantasiava, e às vezes, porque eu pecava com frequência e não sabia se poderia entrar no reino, ficava muito confuso. Agora, finalmente eu entendi. Só o julgamento de Deus Todo-Poderoso pode resolver nossa natureza pecaminosa. E só então poderíamos ser salvos do pecado e entrar no reino de Deus. Sim. Só as palavras de Deus Todo-Poderoso me permitiram ver claramente e entender como Satanás usa filosofias mundanas para nos corromper. Se não as tivesse lido, teria seguido filosofias satânicas toda a minha vida. Não saberia como escapar dessa corrupção. Certo. Então, por mais que me impedissem, jamais deixaria de seguir Deus Todo-Poderoso. Graças a Amém. Deus. Mais tarde, o pastor viu que eu não desistiria. Então foi embora com raiva. Meus pais, irritados por eu ter rejeitado o pastor, disseram furiosos: você contradisse o pastor e fez algo proibido pela igreja. O costume dita que você seja expulso do vilarejo. Se você for rejeitado pelos moradores, quando precisar de um certificado, o responsável não vai assinar e não encontrará emprego. Refletiu sobre essas consequências? E para onde você iria? Você é só um estudante, não tem onde ficar e não poderá trabalhar. Como sobreviverá? Meu pai também disse sentir vergonha por ter um filho como eu. Disse que eu trazia muita vergonha e não seria mais filho deles. Foi a primeira vez que meu pai me repreendeu assim. Até disse que eu não era mais filho dele. Não pude acreditar que meus pais diriam tais coisas. Fiquei tão triste que não disse nada. Meu pai continuou: se continuar crendo em Deus Todo-Poderoso, devolva todo o dinheiro que gastei criando você. Seu pai disse isso na frente dos moradores? Sim. Na época, eu me senti muito humilhado e triste. Meus pais me tratavam bem no passado. Dos 10 filhos, eu era o preferido e esperavam muito de mim. Nunca tinham dito algo tão cruel. Mas agora, a atitude deles tinha mudado. Senti falta da bondade dos meus pais e não queria problemas.
eu me senti muito fraco e não soube o que fazer. Então orei a Deus, pedindo que Ele me guiasse para enfrentar esse ambiente. Lembrei-me de uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Vou ler. Sim. Deus diz: você deve sofrer adversidade pela verdade, entregar-se a ela e suportar humilhação por ela. E para ganhar mais da verdade, você deve passar por mais sofrimento. É isso que você deve fazer. Não jogue a verdade fora em favor de uma vida familiar pacífica. Nem perca a dignidade e integridade da sua vida por causa de um prazer momentâneo. Você deve buscar tudo o que é belo e bom, e buscar uma senda na vida que seja mais significativa. Se levar uma vida vulgar e não buscar quaisquer objetivos, você não desperdiça a vida? O que ganha com uma vida assim? Você deve abandonar todos os prazeres da carne em favor da verdade. E não deveria jogar fora todas as verdades em favor do prazer. Pessoas assim não têm integridade nem dignidade. Sua existência não faz sentido. Amém. A palavra de Deus me inspirou. Entendi que eu deveria sofrer pela verdade. Embora minha família se opusesse a mim, o pastor me impedisse e os moradores me julgassem, e eu me sentisse um pouco fraco e atormentado, não importava o que dissessem, eu não desistiria de seguir Deus Todo-Poderoso. Ao ler as palavras de Deus e participar das reuniões, eu entendi muitas verdades e estava resoluto de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado, Cristo dos últimos dias. Eu não deixaria as reuniões. Amém. Eu sabia que, se deixasse de ir às reuniões, as coisas se acalmariam. Minha família não se oporia mais a mim e me trataria tão bem quanto antes. E ninguém riria mais de mim. Mas eu perderia a chance de ganhar a verdade e ser salvo por Deus. Sim. Pensei, não posso desistir da verdade, nem trair Deus porque minha família não concorda. Certo. A palavra de Deus Todo-Poderoso é a verdade. Só Ele pode nos dizer como Satanás nos corrompe. E só Ele apontou o caminho para escaparmos do pecado e sermos salvos por Deus. Valia a pena poder sofrer hoje pela verdade. Amém. Graças a Deus. Decidi não ser coagido por minha família. Mesmo que não pagassem mais minha escola, que fosse expulso do vilarejo e a vida se dificultasse, eu não desistiria de crer em Deus. Amém. E o pastor levou você ao Conselho Supremo para interrogatório? Não. Mas, na semana seguinte, ele mandou 2 obreiros até a nossa casa todas as noites. Eles repetiam todos os dias que eu deixasse de ir às reuniões. Mas, mesmo assim, eu ia às reuniões. Orei muitas vezes a Deus, pedindo que Ele me protegesse dessas perturbações. Temendo que minha família fosse ridicularizada caso ainda mais gente soubesse, meu tio procurou o pastor. Eles me levaram a um teólogo. Ele era doutor em teologia e conhecia bem a Bíblia. Ao nos encontrarmos, o teólogo me interrogou. Por que você acredita em Deus Todo-Poderoso? Percebe que Deus Todo-Poderoso é só uma pessoa comum? Por que acredita numa pessoa? Respondi. Deus Todo-Poderoso é Deus encarnado. Ele parece ser uma pessoa comum, mas ele tem o Espírito de Deus e é a encarnação do Espírito de Deus. Não só tem humanidade normal, mas também divindade completa. É igual ao Senhor Jesus. Por fora era um homem comum, mas era o Filho encarnado do homem, o próprio Deus. Ele podia expressar a verdade e fazer a obra de redimir. Amém. Amém. Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias e expressou muitas verdades, tais como o plano de gerenciamento de 6.000 anos, o mistério da encarnação e como Deus faz a obra de julgamento nos últimos dias. Ele revelou vários mistérios da verdade e também revelou a raiz da razão pela qual pecamos. Acha que uma pessoa comum pode expressar tanta verdade? Ninguém no mundo pode expressar essas verdades. Só o próprio Deus pode expressá-las.
ninguém além de Deus pode fazê-lo. As verdades expressadas por Deus Todo-Poderoso bastam para provar que Ele é Deus encarnado, o próprio Deus. Amém. Amém. Quando eu disse tudo isso, o doutor em teologia me interrompeu e disse: "Você está errado. Todas as palavras de Deus estão na Bíblia, e não há palavras novas fora dela. Essas palavras de Deus Todo-Poderoso não podem ser de Deus." Eu refutei dizendo: "Tem alguma base bíblica para isso? Há provas na palavra do Senhor Jesus?" O Senhor Jesus disse: "Ainda tenho muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade." A Bíblia profetiza que o Cordeiro abrirá o pergaminho. Isso mostra que Deus falará quando retornar nos últimos dias. Se Deus não fala palavras novas fora da Bíblia, isso não é negar as palavras e obra do retorno do Senhor? Exato. Quando disse isso, como o teólogo reagiu? Na época, ele nem me ouviu. Ele condenou Deus Todo-Poderoso e pediu que eu parasse de ouvir a Relâmpago do Oriente. E se gabou de como sua graduação em teologia era elevada e de quanto ele sofria para pregar pelo Senhor. Disse que, por ser jovem, eu não entendia a Bíblia e devia ouvi-lo. E me mandou deixar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Meu tio o apoiou e disse: "Não devemos crer no que os círculos religiosos condenam." E também, esse teólogo é famoso por seu conhecimento bíblico. Você tem sorte de poder falar com ele. Espero que o ouça e pare de ir às reuniões. Eu lhes disse: "Eu vivia confuso sobre viver em pecado. Por que não podemos nos livrar do pecado? Não entendia até ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Tudo se deve à nossa natureza pecaminosa. Se ela não for eliminada, jamais nos livraremos da escravidão do pecado." Sim. Também dei testemunho da verdade da encarnação. Quando eu disse isso, o teólogo disse que se sentia inspirado por minhas palavras. Disse que esperava poder discutir isso comigo no futuro. Mas insistiu que eu não devia aceitar Deus Todo-Poderoso. Viu que você estava certo, mas não aceitou a verdade. Sim. Vi que, embora esse teólogo conhecesse a Bíblia, tivesse muito conhecimento teológico e uma boa reputação, era espiritualmente pobre e não entendia nenhuma verdade. Sim. Ele foi muito arrogante, não aceitou a verdade e não quis investigar a obra de Deus nos últimos dias. Igual aos fariseus que resistiram ao Senhor Jesus, ele condenou a obra de Deus Todo-Poderoso. Essa conversa não me fez deixar de seguir Deus Todo-Poderoso, mas me deu discernimento desses pastores e teólogos no mundo religioso. Parei de admirá-los. E por meio das reuniões e da leitura da palavra de Deus, ganhei discernimento dessas falácias religiosas. Tive certeza de que a palavra de Deus Todo-Poderoso é a verdade. E Ele é a manifestação do único Deus. Amém. Graças a Deus. Mais tarde, numa reunião, conversei com os irmãos sobre o que ocorreu e eles compartilharam algumas das palavras de Deus comigo, que me deram algum discernimento de falsos pastores e anticristos nessa batalha espiritual. O Senhor Jesus disse: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós." Amém. Depois de ler as palavras de Deus e ouvir a comunhão deles, meu coração se iluminou. Vi que esses pastores e líderes no mundo religioso são iguais aos fariseus condenados pelo Senhor Jesus. Eles condenam a obra de Deus Todo-Poderoso e fazem de tudo para impedir que as pessoas ouçam a voz de Deus. São obstáculos para as pessoas entrarem no reino. Sim. Exatamente. São tão cruéis que, além de não entrarem, impedem que o façam. Depois, os irmãos leram as palavras de Deus Todo-Poderoso. Vamos assistir a um vídeo com elas? Ótimo.
Deus Todo-Poderoso diz: existem aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam o dia inteiro, mas nenhum deles entende o propósito da obra de Deus. Nenhum deles é capaz de conhecer Deus. Menos ainda, pode qualquer um deles estar de acordo com a vontade de Deus. Todos eles são pessoas inúteis e vis, cada uma se empinando para repreender a Deus. Eles intencionalmente se opõem a Deus, mesmo quando carregam o estandarte dele. Afirmando ter fé em Deus, ainda comem a carne e bebem o sangue do homem. Todas as pessoas assim são diabos que devoram a alma do homem. Demônios chefes que deliberadamente se interpõem aos que tentam entrar na senda certa e pedras de tropeço que impedem os que buscam a Deus. Elas podem parecer ter uma constituição robusta, mas como os seus seguidores podem saber que não passam de anticristos que levam as pessoas a ficarem contra Deus? Como os seus seguidores podem saber que esses anticristos são diabos vivos dedicados a devorar as almas humanas? Basta olhar para os líderes de cada denominação. São todos arrogantes e hipócritas, e suas interpretações da Bíblia carecem de contexto e são guiadas por suas noções e imaginações. Eles todos se fiam em seus dons e em sua erudição para realizar seu trabalho. Se fossem incapazes de pregar qualquer coisa, as pessoas os seguiriam? Afinal de contas, eles possuem certo conhecimento e conseguem pregar sobre alguma doutrina, ou sabem como conquistar as pessoas e como usar alguns artifícios. Eles usam isso para enganar as pessoas e para trazê-las para diante de si mesmos. Nominalmente, essas pessoas acreditam em Deus, mas na realidade seguem seus líderes. Quando encontram alguém pregando o caminho verdadeiro, algumas dizem: temos que consultar nosso líder sobre a nossa fé. Veja como as pessoas ainda precisam do consentimento e da aprovação dos outros quando acreditam em Deus e aceitam o caminho verdadeiro. Isso não é um problema? Então, no que esses líderes se transformaram? Será que não se tornaram fariseus, falsos pastores, anticristos e pedras de tropeço, impedindo que as pessoas aceitem o caminho verdadeiro? Tais pessoas são da mesma laia de Paulo. Amém. Deus revela a essência dos líderes religiosos de resistir a Deus. Certo. Deus Todo-Poderoso expressou tanta verdade, mas eles não buscam nem um pouco. Não ouvem a voz de Deus, mas as palavras do Partido Comunista Ateu condenam a obra de Deus Todo-Poderoso. E espalham falsidades para nos impedir de ouvir a voz de Deus e acolhê-lo. Estão arruinando nossa chance de entrar no reino dos céus. É verdade. Embora esses pastores e líderes expliquem a Bíblia às pessoas na igreja, eles não têm conhecimento nenhum de Deus e de sua obra. Certo. E não têm temor de Deus. A essência deles é igual à dos fariseus. São anticristos que odeiam a verdade. Sim. Lembrei-me de como os crentes no judaísmo adoravam cegamente os líderes religiosos, seguiram os fariseus resistindo ao Senhor Jesus e perderam a salvação. Meus pais também adoravam pastores. Embora crescem por muitos anos, não tinham Deus no coração e careciam de discernimento. Achavam que os que obedeciam a pastores estavam obedecendo ao Senhor. O que os pastores dissessem, meus pais ouviam. Em algo tão importante quanto acolher o Senhor, não discerniam e ouviam cegamente o pastor. Mas quando testifiquei as palavras de Deus Todo-Poderoso, repetiram as palavras do pastor para condenar Deus Todo-Poderoso. Até disseram: mesmo que seja o caminho verdadeiro, só aceitaremos se o pastor aceitar. Estavam completamente desorientados pelo pastor. Certo. Sim.
vi que meus pais eram lastimáveis. Como estavam crendo no Senhor? Não estavam só acreditando em pastores? Certo? Eu disse aos meus pais: se tivessem nascido na Era da Graça, quando o Senhor Jesus apareceu para operar, vocês teriam sido iguais aos crentes no judaísmo e teriam seguido os fariseus, condenando o Senhor Jesus. Pois vocês só ouvem o pastor. Se os pastores condenam algo, vocês dizem o mesmo. Mas não investigam o caminho verdadeiro, nem buscam ouvir a voz de Deus. Isso não é igual àqueles que seguiram os fariseus e resistiram ao Senhor Jesus? Vocês obterão bons resultados assim? Eu discernia meus pais um pouco. Não era mais restringido pelas emoções e estava determinado a dar testemunho de Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Naquele tempo, meus pais estavam de olho em mim. Não podia participar das reuniões em casa. Como você participou das reuniões? À noite, eu fugia para uma floresta perto do vilarejo para ir às reuniões. Havia muitos insetos e mosquitos. Levava picadas dos mosquitos e não tinha onde me sentar. Às vezes, eu ficava na floresta até tarde da noite. Para impedir que meus pais descobrissem, entrava escondido em casa. E tinha que acordar mais cedo do que eles, para fazê-los pensar que eu dormira bem. De dia, eu trabalhava nos campos com meus pais. Depois de um tempo, eu ficava cansado e sonolento. Era muito exaustivo. Comecei a me sentir fraco e não sabia quando esses dias terminariam. Às vezes, até pensava que, se ouvisse meus pais e deixasse as reuniões, não sofreria tanto. Meus vizinhos não ririam de mim e minha procura por emprego não seria inútil. Pensando nisso, fiquei abalado. Mas aí, pensei que, em cada reunião, eu entendia algumas verdades, e eram verdades que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não queria desistir daquilo. Naquele tempo, um hino da Palavra de Deus me encorajou muito, e eu o ouvi muitas vezes. Deus diz: fé e amor máximos são exigidos de nós na obra dos últimos dias. Podemos tropeçar ao menor descuido, pois este estágio da obra é diferente de todos os anteriores. Deus aperfeiçoa a fé do homem, a qual é invisível e intangível. O que Deus faz é converter palavras em fé, em amor e em vida. As pessoas devem ser refinadas muitas vezes, até terem mais fé que Jó. Elas devem suportar um sofrimento incrível e todos os tipos de tortura, sem jamais abandonar a Deus. Quando são obedientes até a morte e têm grande fé em Deus, então este estágio da obra de Deus está completo. Amém. Amém. Esse hino me mostrou que minha carne pode ser fraca e miserável nas dificuldades, mas que eu devia aprender a renunciar à carne. Se eu seguisse a carne, não poderia satisfazer a Deus e também perderia a fé em Deus. Certo. Eu sabia muito bem que cada reunião era benéfica para a minha vida e que a verdade que eu ganhava era inestimável. Embora cada reunião na floresta fosse cansativa e difícil, era um teste para mim, para ver se sofreria pela verdade e se tinha fé verdadeira. Sim. Meus pais queriam que eu buscasse fama e fortuna e encontrasse um bom emprego para dar uma boa vida e orgulho à minha família. Era o que eles queriam e esperavam. Mas se eu ouvisse meus pais e não fosse às reuniões, embora não tivesse que sofrer, eu não ganharia a verdade. Exatamente. Eu seria igual a como era, preocupado com as buscas carnais e coisas sem valor. O fato de eu aceitar a obra de Deus dos últimos dias e desfrutar de tanta verdade era a maior bênção para mim. Graças a Deus. Meu sofrimento era significativo e não era nada, comparado a entender a verdade. Amém. Pensando nisso, renunciei aos prazeres carnais
E não me importei com o que minha família dizia. Esperava só confiar em Deus para superar as dificuldades. Amém. Ao ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, meu estado melhorou aos poucos. Lentamente entendi também que era só num ambiente difícil que eu podia buscar mais da vontade de Deus e ter fé verdadeira nele. E por isso eu era muito grato a Deus. Graças a Deus. Depois, continuei indo às reuniões na floresta. Mas enquanto estava numa reunião, alguém descobriu e contou aos meus pais. Na manhã seguinte, minha mãe me disse: achei que você tinha parado de ir às reuniões. Não sabia que estava indo às reuniões na floresta à noite. Você não tem medo? Enquanto falava, ela chorou. Foi a primeira vez que vi minha mãe chorando. Eu não sabia o que dizer. Lágrimas encheram meus olhos. Não desistiria de seguir Deus Todo-Poderoso, mas não queria magoar meus pais. Parecia ser uma batalha especial. Lembrei-me de uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Posso lê-la? Claro, esta passagem. Deus Todo-Poderoso diz: Deus faz sua obra, Deus cuida de uma pessoa, olha para essa pessoa e Satanás segue cada um de seus passos. A quem quer que Deus favoreça, Satanás também observa. Se Deus quer essa pessoa, Satanás faz tudo para obstruir Deus, usando artifícios malignos para tentar interromper e destruir a obra que Deus faz, com o intuito de atingir seu objetivo oculto. Qual é esse objetivo? Ele não quer que Deus ganhe ninguém. Todos que Deus quer, Ele os quer para si. Quer ocupá-los, controlá-los, para comandá-los, para que o adorem e se juntem a Ele para cometer atos malignos. Não é este o motivo sinistro de Satanás? Sim. Ao guerrear contra Deus e ficar andando atrás dele, o objetivo de Satanás é demolir toda a obra que Deus quer realizar, para ocupar e controlar quem Deus quer ganhar, para extinguir quem Deus quer ganhar. Se não são extintos, juntam-se às posses de Satanás para serem usados. Esse é seu objetivo. Amém. 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 Ao ler as palavras de Deus, eu entendi. Deus opera para salvar, e Satanás faz de tudo para atrapalhá-lo e impedir que as pessoas sigam a Deus. Lembrei como a esposa de Jó tentou a renunciar a Deus. Era um truque de Satanás. Naquela época, meus amigos me perturbaram. Meu pastor e meus pais me ameaçaram para me obrigar a deixar de crer em Deus. Eram tentações de Satanás. Sim. Minha família dizia temer que eu fosse expulso do vilarejo. Minha mãe dizia estar preocupada comigo. Essas palavras pareciam ser de preocupação. Mas, na verdade, era Satanás usando minha família para me impedir de seguir a Deus. Satanás queria me obrigar a desistir, a continuar seguindo o pastor e perder a salvação. Não podia cair nos truques de Satanás. Ótimo. Continuei indo às reuniões e lendo a palavra de Deus Todo-Poderoso. Sei que ainda enfrentarei muitas tentações de Satanás e que posso experimentar muitos contratempos. Mas sei que a palavra de Deus Todo-Poderoso é a verdade. Ler a palavra de Deus Todo-Poderoso, experimentar a obra de Deus e ganhar a verdade é importante para mim. Não importa o quanto eu sofra, vale a pena. Graças a Deus. Graças a Deus.